Você já reparou como algumas flores parecem ignorar as estações do ano? Enquanto muita planta entra em dormência ou reduz o ritmo no outono e inverno, certas espécies continuam florindo, como se fosse sempre primavera. Essas plantas não apenas embelezam qualquer espaço, mas também criam uma sensação de continuidade e presença. Em casas, varandas ou jardins, elas atuam como uma espécie de lembrete silencioso. Mesmo quando o tempo muda, a natureza encontra uma forma de florescer. Neste vídeo, você vai conhecer 10 plantas que dão flores o ano inteiro. Não são apenas bonitas, elas também são resistentes, adaptáveis e, em muitos casos, surpreendentes. Vamos falar dos cuidados necessários, das curiosidades sobre cada uma e de como elas podem transformar seu dia a dia. Mesmo que você não tenha muito tempo ou experiência com jardinagem, a maioria das plantas segue o ritmo das estações. Florescem na primavera, se desenvolvem no verão, desaceleram no outono e descansam no inverno. Mas algumas espécies parecem viver em outro calendário, um ciclo próprio, contínuo, que ignora essa sequência tradicional. Essas plantas são como exceções da natureza, resistentes, adaptáveis e generosas. Com as condições certas, luz, solo e água, elas oferecem flores o ano inteiro. E isso não acontece por acaso. Em geral, são plantas originárias de regiões tropicais ou subtropicais, onde o clima não muda tanto ao longo do ano. Isso significa que, com os devidos cuidados, elas podem manter a floração constante mesmo dentro de casa ou em varandas. Mais do que decorar, essas flores têm impacto real no bem-estar. Pesquisas mostram que ambientes com plantas floridas aumentam a sensação de conforto, reduzem o estresse e melhoram até o humor com elas. Neste vídeo, você vai conhecer 7 dessas espécies. Todas têm floração contínua, características únicas e necessidades específicas. Vamos mostrar como cada uma se comporta, onde cultivá-las e como tirar o melhor de suas flores, não importa a época do ano. 1. Hibisco. A exuberância tropical que nunca descansa. Poucas flores têm a força visual do hibisco. Em culturas tropicais, ele é símbolo de poder, feminilidade e espiritualidade. No Brasil, está presente em jardins, quintais e calçadas, sempre com aquele visual vibrante que chama a atenção de longe. Mas o que muitos não sabem é que o hibisco pode florescer o ano inteiro, se tiver acesso constante à luz solar e calor. Cada flor dura um único dia, mas novas brotam continuamente. A planta produz em sequência, quase como uma linha de montagem natural. Isso só é possível se ela receber pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia. O solo precisa ser fértil, leve e com boa drenagem. Regas devem ser regulares, mas nunca em excesso. Existem mais de 200 espécies de hibisco. Algumas são ornamentais, outras têm flores comestíveis, como o hibiscus sabidarifa, usado em chás e receitas antioxidantes. Em climas frios, ele pode parar de florescer no inverno, mas em regiões quentes não há pausa. Cultivar um hibisco é como ter um espetáculo diário de cor. E por atrair borboletas, abelhas e beija-flores, ele ainda transforma o jardim num ponto de vida constante. 2. Gerânio. Beleza contínua em qualquer espaço. O gerânio é a planta que combina praticidade com um visual marcante. Não exige muito espaço, tolera ambientes quentes e secos e ainda oferece floração constante. Tudo isso com uma manutenção simples, ideal para quem vive em apartamento ou tem pouco tempo para cuidar. Ele gosta de sol direto e se adapta perfeitamente a vasos, jardineiras e canteiros elevados. Suas flores surgem em cachos densos, com tons que vão do branco ao vermelho escuro, passando por rosa, lilás e até cores mais raras, como salmão ou vinho. O gerânio não é só ornamental. Suas folhas têm um aroma característico, levemente cítrico, que ajuda a repelir insetos, especialmente mosquitos. Além disso, o óleo essencial do gerânio é usado na aromaterapia para aliviar a ansiedade e melhorar o humor. Para mantê-lo sempre florido, é importante remover flores secas e adubar com frequência leve. A multiplicação é fácil. Um único galho, colocado em água ou terra úmida, pode se transformar em uma nova muda em poucos dias. É uma planta generosa, que entrega muito por pouco, ideal para iniciantes ou para quem quer um toque de cor constante sem grandes complicações. 3. Kalanchoe. A flor da alegria e da resistência. A Kalanchoe é discreta no porte, mas impressionante na resistência. É uma suculenta, ou seja, armazena água nas folhas, o que a torna ideal para quem esquece de regar ou passa muito tempo fora de casa. Mesmo assim, ela consegue produzir flores por quase todo o ano, especialmente quando recebe luz adequada. Suas flores são pequenas, mas surgem em cachos densos e duradouros, em cores vibrantes como vermelho, rosa, amarelo e laranja. Cada floração pode durar até 2 meses. Em ambientes bem iluminados, como janelas com sol da manhã,
Ela floresce com frequência impressionante. Originária de Madagascar, a Kalanchoe tem também valor simbólico. É conhecida como flor da felicidade e muito usada como presente em datas comemorativas. É comum vê-la em vasos pequenos, decorando mesas, bancadas ou até como lembrança de eventos. Para prolongar a floração, o ideal é cortar as flores secas e adubar com moderação. O solo deve ser leve e drenável. Regue apenas quando o substrato estiver seco ao toque. O excesso de água é o principal motivo de problemas. Bonita, simbólica e resistente. Uma combinação que explica sua popularidade. 4. Rosa do deserto. Escultura viva com flores frequentes. Visualmente, a rosa do deserto parece ter saído de uma obra de arte. Seu caule grosso e retorcido, chamado de caudex, serve para armazenar água, garantindo sua sobrevivência em ambientes áridos. Em contrapartida, ela produz flores delicadas, de coloração vibrante, durante praticamente todo o ano, especialmente se cultivada sob sol pleno. Ela é originária da África e do Oriente Médio e prefere ambientes quentes e secos. Seu substrato precisa ser extremamente bem drenado, se possível, misturado com areia, perlita ou pedriscos. Regue apenas quando a terra estiver completamente seca. Com o tempo, cada rosa do deserto desenvolve um formato único, quase escultural. Por isso, ela também é muito usada como planta de coleção ou como peça de destaque em jardins minimalistas. É comum encontrar apaixonados por essa planta, que cultivam dezenas de exemplares, cruzando cores e formatos de flor. As cores variam do branco ao vinho, passando por tons de rosa, vermelho e combinações bicolores. Para florescer com constância, além de muito sol, ela precisa de adubação equilibrada e podas leves após a floração. Ela exige atenção nos detalhes, mas quem aprende a cuidar nunca mais quer ficar sem. 5. 11 horas. Flor diária. Cuidado mínimo. A 11 horas é um exemplo perfeito de planta, que não precisa de muito para entregar muito. Seu nome vem do horário típico em que as flores se abrem, por volta das 11 horas da manhã, quando o sol está mais forte. E enquanto a maioria das flores dura só um dia, essa planta garante reposição constante, o ano inteiro, em regiões quentes. É uma planta rasteira e suculenta, ideal para cobrir canteiros, bordas de jardim ou vasos suspensos. Suas flores têm uma aparência quase de papel, com textura delicada e cores extremamente vivas: amarelo, fúcsia, branco, roxo, salmão e muitas vezes em tons mesclados. Ela gosta de sol pleno e precisa de pouquíssima água. Regas demais podem apodrecer suas raízes. É comum vê-la em jardins públicos ou calçadas, onde praticamente se mantém sozinha. Se você quer uma planta para esquecer e ver florir, essa é a escolha ideal. E o melhor, se propaga com facilidade. Um galho caído sobre a terra já enraiza e vira nova planta. 6. Vinca. Resiliência com flores delicadas. Também conhecida como boa noite, a vinca é um verdadeiro exemplo de resistência. Não é raro encontrá-la crescendo em calçadas rachadas, entre pedras ou em solo pobre, sempre com flores. Ela se adapta bem a climas quentes e solos pouco férteis e floresce praticamente o ano inteiro. As flores têm 5 pétalas, aparência simples, mas surgem em grande número. Os tons variam entre branco, rosa, roxo e lilás. A vinca gosta de sol pleno, mas também tolera meia sombra. As regas devem ser moderadas, sempre esperando o solo secar. Uma planta perfeita para quem quer cor sem se preocupar demais. E tem mais. Ela atrai borboletas e outros polinizadores, o que ajuda a manter o jardim mais vivo e saudável. Por tudo isso, a vinca é uma das plantas mais indicadas para iniciantes ou para espaços públicos. 7. Ixora. Pequenas flores. Impacto visual poderoso. A ixora é uma planta arbustiva que combina vigor com delicadeza. Suas flores são pequenas, mas surgem em grandes inflorescências compactas, parecendo verdadeiros buquês. São comuns nas cores vermelha, laranja, amarela e rosa, dependendo da variedade. Muito usada em cercas vivas e bordaduras, a ixora floresce praticamente o ano inteiro em climas tropicais e subtropicais. Precisa de sol pleno e solo rico em matéria orgânica. Regas regulares são bem-vindas, especialmente nos períodos mais secos. Além da função ornamental, a ixora é considerada uma planta sagrada em algumas culturas. Na Índia, por exemplo, suas flores são usadas em oferendas religiosas. Ela também tem usos medicinais na fitoterapia tradicional, como anti-inflamatório. Com podas leves, a planta mantém o formato arredondado e continua florescendo. É uma escolha ideal para quem quer um jardim florido, funcional e com apelo simbólico. 8. Alamanda. O amarelo intenso que escala paredes. A alamanda é como um sol em forma de planta. Suas flores amarelas, grandes e em forma de trombeta, se destacam em qualquer espaço, ainda mais quando espalhadas em muros, pérgolas ou cercas. Originária das Américas tropicais, essa trepadeira adora calor
e retribui com uma floração praticamente ininterrupta. Para florescer o ano inteiro, ela precisa de sol pleno, pelo menos 4 a 6 horas de luz direta por dia. O solo deve ser fértil e bem drenado, e a planta agradece regas regulares, especialmente nos meses mais quentes. Como cresce rápido, podas são importantes para controlar o formato e estimular novas flores. É uma planta que chama a atenção não só pela beleza, mas pela presença. Ao longo do ano, mesmo quando muitas outras espécies entram em dormência, a alamanda continua firme, exibindo suas cores com intensidade. Ela atrai beija-flores e borboletas, tornando o ambiente mais dinâmico e vivo. Mas vale o alerta: todas as partes da planta são tóxicas se ingeridas. Então, se você tem pets ou crianças pequenas, é importante manter a alamanda em locais elevados ou de difícil acesso. Com esse cuidado, ela é uma das escolhas mais seguras para quem busca impacto visual com pouco esforço. 9. Begônia. Versatilidade em forma de planta. A begônia talvez seja uma das plantas mais subestimadas quando o assunto é floração contínua. Muita gente a associa apenas às folhas decorativas, que de fato são belíssimas, mas esquece que ela também é uma excelente produtora de flores, inclusive em locais com pouca luz direta. Existem mais de 1000 espécies de begônia, e muitas delas são híbridas criadas justamente para florir o ano inteiro. As flores podem ser pequenas ou abundantes, simples ou dobradas, em tons suaves como branco e rosa, ou mais vibrantes, como vermelho e laranja. A diversidade é um dos maiores trunfos dessa planta. Ela prefere locais com luz indireta ou filtrada e solo levemente úmido, sem encharcar. É importante evitar molhar as folhas diretamente, pois isso pode provocar fungos. Em ambientes internos, como escritórios e apartamentos, ela se adapta muito bem, especialmente se estiver próxima a janelas bem iluminadas. A begônia tem um ar delicado, mas surpreende pela resistência, e mais do que uma planta decorativa, ela cria uma atmosfera suave, acolhedora e sofisticada, ideal para quem quer beleza constante sem precisar de muito espaço. 10. Camarão amarelo. Uma flor que parece brincadeira. O camarão amarelo é o tipo de planta que conquista aos poucos. Ela não tem o impacto imediato de um hibisco ou a intensidade de uma alamanda, mas seu charme está na singularidade. As inflorescências amarelas, que lembram pequenos camarões, dão um toque de leveza e descontração ao jardim ou à varanda. O nome popular vem da aparência curiosa, mas seu nome científico é Pachystatis lutea. É uma planta de meia sombra, o que a torna perfeita para áreas com luz indireta, como corredores, jardins sombreados ou sacadas voltadas para o leste ou oeste. Ela floresce o ano inteiro quando bem cuidada. Prefere solo fértil, rico em matéria orgânica e regas regulares, sem encharcamento. Com podas leves após a floração, a planta se fortalece e fica mais densa, aumentando a produção de flores. Outra vantagem é que ela atrai beija-flores, especialmente nas manhãs e finais de tarde. Isso adiciona vida ao ambiente e cria uma conexão mais próxima com a natureza. Para quem busca uma planta diferente, curiosa e florífera, o camarão amarelo é uma escolha certeira e ainda pouco explorada em muitos jardins. Cuidar de plantas que florescem o ano todo é mais do que uma questão de estética. É um gesto de constância. Em um mundo em que tudo muda rápido, ver uma planta florescendo em pleno outono ou inverno cria uma sensação de equilíbrio. É como se a natureza dissesse: está tudo bem continuar crescendo. As 10 espécies que você viu aqui têm algo em comum. São generosas, com luz, água e solo adequados. Elas retribuem com flores constantes, seja em grandes jardins, varandas pequenas ou até dentro de casa. Algumas precisam de sol direto, outras preferem sombra parcial, mas todas têm algo único a oferecer. E mais do que decorar, elas transformam, criam ambientes mais vivos, melhoram a qualidade do ar, atraem polinizadores e ainda contribuem com o bem-estar emocional. Há estudos que mostram que cuidar de plantas reduz o estresse, melhora o humor e até ajuda na concentração. Agora, imagine isso combinado com flores o ano todo. Se você chegou até aqui, fica o convite. Escolha pelo menos uma dessas plantas para começar. Experimente ver como é ter uma flor constante te acompanhando dia após dia. E se você já tem alguma delas, compartilha com a gente nos comentários. Qual é a sua preferida? Como ela mudou seu ambiente ou sua rotina? Seu espaço, por menor que seja, pode ser um jardim em plena florada, mesmo fora de época.